Praticamente todos os materiais orgânicos necessários pelas células vivas atuais são produzidos pela fotossíntese. A fotossíntese nada mais é do que uma série de reações promovidas pela luz que vão criar moléculas orgânicas a partir do dióxido de carbono atmosférico. As plantas, algas e as mais avançadas das bactérias fotossintetizantes, como as cianobactérias, irão utilizar elétrons da água e a energia da luz solar para converter o gás carbônico atmosférico em compostos orgânicos. No curso de quebrar da água, elas vão liberar da atmosfera vasta quantidade de gás oxigênio. Esse oxigênio é, por seu turno, requerido para a respiração celular. Não somente animais, mas também plantas e muitas bactérias. Desse modo, a atividade de bactérias fotossintetizantes primitivas, as quais encheram a atmosfera com oxigênio, permitiram a evolução de formas de vida que vão usar metabolismo aeróbio para produzir o seu ATP, adenosina trifosfato, ou seja, a energia. Nas plantas, a fotossíntese é conduzida por uma organela intracelular especializada, que são os cloroplastos, que é a nossa aula de hoje. Vamos lá! Os plastídeos são organelas de células vegetais que vão possuir o próprio genoma. Vão existir vários tipos, dentre eles os cloroplastos, talvez seja o mais famoso entre os plastídeos, né? Mas todos eles vão ter sua importância dentro de uma célula vegetal. Plastídeos vão ser rodeados por duas membranas do envelope, mas não vão possuir as membranas dos tilacoides nem outros componentes do aparato fotossintético. Os diferentes plastídeos são classificados de acordo com o tipo de pigmento que vão conter. Podem ser os cloroplastos, com pigmentação de clorofila, os cromoplastos, que não vão possuir clorofila, mas vão possuir carotenoides e vão ser responsáveis pela cor amarela, laranja e vermelha. Responsáveis principalmente pelas cores dos frutos e flores, e não se sabe ao certo se a sua exata função no metabolismo celular vão ser os cromoplastos. Leucoplastos vão estar relacionados ao armazenamento da fonte de energia em tecidos não fotossintetizantes. Os principais leucoplastos, por exemplo, são o amiloplasto, que vai ter o amido, o oleoplasto, os lipídios, e os proteoplastos, ricos em proteínas. A explicação da origem dos cloroplastos é através da hipótese simbiótica. Evidências bioquímicas vão sustentar esta hipótese devido ao DNA circular dos ribossomos dos tamanhos de procariontes, muito semelhante à teoria observada na aula das mitocôndrias, pois essas duas organelas vieram, portanto, desse ancestral comum no passado de milhões de anos. O maior avanço evolutivo em metabolismo energético, no entanto, foi provavelmente a formação de centros de reação fotoquímica que podiam usar a energia da luz solar para produzir moléculas, como a nicotinamina adenina dinucleotídeo, que é o NADH. Acredita-se que esse desenvolvimento ocorreu no começo do processo de evolução celular há mais de 3 bilhões de anos, nos ancestrais das bactérias verdes sulfurosas. As bactérias verdes sulfurosas de hoje usam energia luminosa para transferir átomos de hidrogênio do sulfeto de hidrogênio para a fosfato de nucleotídeo de nicotinamina e adenina, que é o NADPH, criando dessa forma o forte poder redutor necessário para a fixação do carbono. O próximo passo, qual se acredita ter ocorrido com o avanço das cianobactérias, foi a evolução de organismos capazes de utilizar a água como fonte de elétrons para a fotossíntese. Isso acarretou a evolução de uma enzima que quebra a água e a adição de um segundo fotossistema, agindo em tandem com o primeiro para superar a enorme diferença em potencial redox entre a água e o fosfato de nucleotídeo de nicotinamina e adenina, o NADPH.
As consequências biológicas desse passo evolutivo foram de longo alcance. Pela primeira vez, havia organismos que faziam apenas mínimas demandas químicas de seu ambiente. Essas células poderiam propagar-se e evoluir de modos negados às antigas bactérias fotossintetizantes, que necessitavam de sulfeto de hidrogênio e ácidos orgânicos como fontes de elétrons. Em consequência disso, acumularam-se grandes quantidades de material orgânico fermentável sintetizado biologicamente. Além disso, o oxigênio foi introduzido na atmosfera pela primeira vez. A disponibilidade de oxigênio tornou possível o desenvolvimento de bactérias que dependem do metabolismo aeróbio para produzir energia, ATP. Como explicado, esses organismos poderiam captar a grande quantidade de energia liberada pela quebra de carboidratos e outras moléculas orgânicas reduzidas até o gás carbônico e a água. Como o material orgânico acumulava com o subproduto da fotossíntese, algumas bactérias fotossintetizantes, incluindo as ancestrais das Escherichia coli, por exemplo, perderam sua habilidade de sobreviver apenas de energia luminosa e passaram a depender inteiramente da respiração celular. As mitocôndrias surgiram provavelmente quando a célula eucariótica primitiva endocitou uma dessas bactérias dependentes de respiração. E as plantas surgiram um pouco mais tarde, quando um descendente desses eucariotos aeróbicos primitivos capturou uma bactéria fotossintetizante, a qual se tornou o precursor dos cloroplastos. Uma vez que os eucariotos adquiriram os simbiontes bacterianos, que se tornaram mitocôndrias e cloroplastos, eles poderiam então embarcar no fantástico caminho da evolução, que finalmente levou os organismos multicelulares complexos. Esta é a teoria de como que originaram tanto cloroplastos como mitocôndrias. Nesta figura, podemos observar o procarionte primitivo, no qual ele era um procarioto de vida livre, aeróbio e fotossintetizante. Esta bactéria, portanto, procariota, ele foi adaptada no processo evolutivo a uma célula eucariótica. Esta célula eucariótica tanto deu origem posteriormente às células animais, como as células vegetais e levaram essas estruturas, no caso mitocôndrias e cloroplastos, para a incorporação dentro delas. Por isso que mitocôndrias e cloroplastos vão ter DNA próprio. Esta teoria da endossimbiose, como foi visto, descrito em mitocôndrias. Mitocôndrias e cloroplastos tiveram, portanto, essa origem em comum. O tamanho dos cloroplastos vai variar de 2 a 4 micrômetros de largura e 5 a 10 micrômetros de comprimento. Devido ao seu tamanho, são facilmente visualizados em microscópio óptico comum. O seu número vai variar em função da espécie do tecido vegetal. Um exemplo, no parênquima foliar vão ser encontrados de 10 até 100 cloroplastos por célula. Nesta micrografia de microscópio eletrônico, podemos observar uma célula foliar de trigo, onde uma fina borda de citoplasma contendo núcleo, cloroplastos e mitocôndrias circunda um grande vacúolo. Na parte B, podemos observar uma seção fina de um único cloroplasto, mostrando o envelope cloroplástico dos grânulos de amido e gotículas de lipídio, que seriam as gorduras, que vão se acumular no estroma como resultado de uma biossíntese que ocorreu. E na letra C, podemos observar uma maior magnificação dos dois grana. Um grano é o nome atribuído a uma pilha de tilacoides. A fotossíntese vai ocorrer nos cloroplastos, portanto, dentro dessa estrutura aí entre tilacoides, grânulos e grana. Como podemos observar aí nesta figura, os cloroplastos eles também mudam de forma dependendo do vegetal no qual ele vai estar inserido e da localização no qual ele se apresenta. Temos aí, portanto, cloroplastos em gramíneas,
cloroplastos em formato de fita em algas Spirogyra e em formato de estrela em algas Zygema. Os cloroplastos são organelas delimitadas por uma dupla membrana, semelhantes às mitocôndrias. Vai ter também um espaço intermembranas, o espaço existente entre a membrana externa e a membrana interna. E a membrana interna vai delimitar o estroma, que vai ser análogo à matriz mitocondrial e vai conter diversas enzimas, como grãos de amido, ribossomos, DNA e RNA. Os cloroplastos conduzem as suas interconversões energéticas por meio de gradientes de prótons de forma muito parecida aos mecanismos empregados pelas mitocôndrias. Embora sejam maiores, eles estão organizados pelos mesmos princípios das mitocôndrias. Eles possuem uma membrana externa altamente permeável, uma membrana interna muito menos permeável, onde as proteínas de transporte estão embebidas. Junto a essas membranas e o estreito espaço intermembranas entre elas, formam o envelope do cloroplasto. A membrana interna circunda um grande espaço denominado de estroma, o qual é análogo à matriz mitocondrial e contém muitas enzimas metabólicas. Os cloroplastos se assemelham às mitocôndrias, mas possuem um compartimento extra. Esta é a importante diferença entre a organização da mitocôndria e do cloroplasto. A membrana interna do cloroplasto não possui cadeias de transporte de elétrons. Os sistemas captadores de luz, as cadeias transportadoras de elétrons e a ATP sintases estão todos contidos na membrana do tilacoide. Uma terceira membrana que vai formar um conjunto de sacos chatos em formato de discos, que são os tilacoides. Esses estão arranjados em pilhas e o espaço dentro de cada tilacoide acredita-se estar conectado com aqueles de outros tilacoides, definindo um terceiro compartimento contínuo, que está separado do estroma pela membrana do tilacoide. Podemos observar aí nesta figura um cloroplasto que contém um terceiro compartimento interno. Essa organela fotossintetizante contém 3 membranas distintas: a membrana externa, a membrana interna e a membrana do tilacoide, que definem 3 compartimentos internos separados: o espaço entre intermembranas, o estroma e o espaço do tilacoide. A membrana do tilacoide contém todos os sistemas geradores de energia do cloroplasto, incluindo as clorofilas. Em fotografias de microscopia eletrônica, essa membrana parece estar quebrada em unidades separadas que se fecham em vesículas chatas, individuais. Porém, essas estão provavelmente unidas em uma membrana simples, altamente dobrada em cada cloroplasto. Como indicado, cada tilacoide individual está interconectado e tende a empilhar-se, formando grana. Nesta figura, podemos observar uma célula vegetal, com as suas organelas dentro de parede celular, núcleo vacúolo e cloroplasto, e o detalhe do lado direito, onde mostra uma micrografia eletrônica, os tilacoides e o estroma, e abaixo mostrando a membrana do envelope, membrana interna do envelope, membrana externa do envelope, a parte dos tilacoides e do estroma. Nesta figura, podemos observar as diferenças entre cloroplastos e mitocôndrias. Os cloroplastos são maiores que a mitocôndria e vão ter compartimento extra, que seria a membrana do tilacoide. Esta membrana contém os sistemas captadores de luz e as cadeias transportadoras de elétrons, além da ATP sintase. Diferente da membrana interna cloroplástica, a membrana interna mitocondrial será dobrada em cristas de forma a aumentar a área de superfície. Tanto mitocôndrias quanto cloroplastos possuem a parte do RNA e DNA próprios.
Suspensos no estroma, encontram-se as pilhas de pequenas bolsas achatadas, que são chamadas de tilacoides. Os tilacoides do grano são as pilhas de discos que vão se estender pelo estroma, e os tilacoides do estroma interligam os diferentes grana. Um número variável de tilacoides são empilhados para formar o grano. O conjunto de grano é denominado de grana. Podemos observar aqui a representação das estruturas dos cloroplastos, quanto às membranas dos tilacoides, luz do tilacoide, o espaço intermembranas, o estroma, os grânulos, a lamela estronal e a lamela dos grana. Também temos abaixo a figura em micrografia eletrônica de varredura, mostrando principalmente as estruturas dos tilacoides do grano e os tilacoides do estrona. A membrana externa dos cloroplastos são altamente permeável a metabólitos de baixa massa molecular. Já a membrana interna, ela é impermeável a muitas substâncias. Principalmente, vão ser transportadores de membranas específicas. As duas membranas, elas são permeáveis ao gás carbônicos, substratos para a síntese de carboidratos durante a fotossíntese.